O Convento de Mafra, mais conhecido hoje como Palácio Nacional de Mafra, é um dos monumentos mais visitados de Portugal. Aliás, é nele que está uma das bibliotecas mais icônicas do mundo, que reúne mais de 30 mil volumes. Sua construção data do século XVIII e, para a história, entraram Dom João V, em cujo reinado o convento foi construído, e o arquiteto Johann Friedrich Ludwig, responsável pelo projeto arquitetônico. Mas esses são só os grandes nomes que entraram para a história. E os bastidores? De onde saíram os recursos para a construção do convento? E os milhares de homens que tiveram que trabalhar no projeto para colocar o monumento de pé? É essa a história que Saramago nos conta em Memorial do Convento, que é memorial não só do convento, mas também de toda uma época de Portugal. Aqui, realidade e ficção se misturam. O que acontece? Após 3 anos casados, Dom João V, rei de Portugal, e Dona Maria Ana da Áustria ainda não conseguiram gerar um herdeiro ao trono português. Dom João V, no desespero, então acaba fazendo um compromisso. Ele jura que, caso a rainha consiga dar à luz, ele construirá um convento. E é isso que em 1711 o casal dá à luz a sua primeira filha, Maria Bárbara. E o rei realmente cumpre sua palavra. Em 1717 começa a construção do convento de Mafra, para onde são deslocados inúmeros trabalhadores do Reino de Portugal para colocar esse monumento de pé. E entre esses trabalhadores está o nosso protagonista, Baltazar Sete Sóis, um homem que acaba de retornar da Guerra de Sucessão Espanhola, onde ele acaba por perder a mão esquerda e retorna a Portugal porque foi tido como inválido. E ele acaba retornando ao seu país sem grandes perspectivas. E ele está indo em direção à cidade onde vive sua família, que é justamente Mafra, mas no caminho ele acaba passando por Lisboa, e em Lisboa conhece outros 2 grandes personagens que nos são apresentados aqui. Blimunda, que é uma mulher que tem o dom de enxergar as pessoas por dentro. Então, por exemplo, se uma mulher estiver grávida, mas ainda não está com um barrigão, Blimunda é capaz de saber disso porque ela consegue enxergar, sob certas condições, as pessoas por dentro. E além de Blimunda, temos também o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, aliás, uma figura histórica e brasileira, inclusive. Nascido em Santos, o padre Bartolomeu de Gusmão era conhecido como o Padre Voador e tinha o apoio de Dom João V, o mesmo que mandou construir o convento, que tinha interesse em seus projetos, que incluíram um balão movido a calor que flutuava no ar, instrumento apresentado perante a corte de Portugal, e acabou que todo um mito foi criado em torno desse homem, incluindo um instrumento supostamente idealizado por ele chamado passarola, uma espécie de barca voadora com formato de pássaro. E há diversas imagens do suposto protótipo da passarola por aí, mas elas não foram desenhadas pelo próprio Bartolomeu de Gusmão. Mas como eu disse, aqui no livro, realidade e ficção se misturam e o Saramago se aproveita desse mito para aqui desenvolver a passarola que realmente existiu aqui no livro. E a passarola, aqui em Memorial do Convento, realmente projetada pelo Padre Voador, é construída com a ajuda de Blimunda e Baltazar. Baltazar, de início, estranha o projeto da passarola, até refletindo um pouco do espírito do tempo daquela época, porque, veja bem, isso aqui não é uma heresia, como assim? O homem voar também? Não, isso aqui não existe, muito esquisito. Mas ele acaba por se apaixonar pela ideia da passarola, que aqui funciona como uma metáfora para liberdade, para a vontade de se libertar de amarras essas tão presentes no Portugal retratado aqui. E para entender melhor esse ponto, a gente precisa falar do contexto. Aqui nós estamos em meio a um Portugal absolutista. Dom João V, aliás, era conhecido como o Rei Sol de Portugal, pegando aí a referência do Rei Sol da França, Luís XIV, então um rei muito perdulário, um rei também que governava com mão de ferro. Aqui Lisboa chega a ser retratada como uma cidade em que a população vive de forma muito precária, em contraste com o luxo da corte, então tudo que é em relação à corte é muito pomposo, quando alguém morre, quando alguém nasce, enquanto na camada mais vulnerável da sociedade, Saramago faz muito esses contrastes diretos, a gente tem esses mesmos eventos acontecendo de forma muito mais humilde. Temos aqui também a Inquisição portuguesa,
natureza, em que pessoas consideradas hereges, então pessoas que supostamente estavam envolvidas com magia, pessoas envolvidas com alquimia, ciência, etc., costumavam ser perseguidas pela Igreja Católica e punidas publicamente nos que eram conhecidos como autos de fé, quando pessoas, inclusive, chegavam a ser queimadas em praça pública. Aliás, como curiosidade, uma triste curiosidade, o próprio padre Bartolomeu de Lourenço morreu justamente fugindo da Inquisição. E falando da Igreja Católica, a gente não pode deixar de ressaltar as críticas que o Saramago faz em relação a essa instituição. Por vezes com realidade, mas por vezes também com ficção, inclusive na própria questão da construção, da promessa da construção do convento, mas essa parte eu vou deixar para vocês descobrirem lendo o livro. Mas Saramago critica aqui também a troca de favores entre monarquia e clero, a corrupção dessas instituições, a hipocrisia também, porque muitas das figuras dos maiores expoentes dessas instituições, como, por exemplo, o próprio rei, Dom João V, figuras importantes também do clero, acabavam promovendo ideais que eles mesmos não cumpriam. Dom João V, aliás, outra curiosidade, também é bastante conhecido pelo tanto de filho bastardo que ele deixou por aí, inclusive muitos deles com uma freira. E outra grande denúncia que o Saramago faz aqui é em relação à exploração. Em inúmeros momentos, o narrador, muito perspicaz, já vamos falar sobre ele, denuncia o fato de que essas matérias-primas, então ouro, madeira, outras pedras, saíam diretamente de colônias de Portugal, que eram então exploradas, como inclusive o Brasil, a gente. E além dessa exploração de colônias, havia uma exploração dos trabalhadores que estavam naquele convento, porque esse processo, o projeto, aliás, do convento, começa como algo menorzinho, assim, beleza, é um convento, mas aí anexo, através de anexo, como falei do Dom João V, que ficou conhecido como Rei Sol, tinha essa coisa meio megalomaníaca, então o projeto vai crescendo e mais trabalhadores precisam ser recrutados para isso, e eles são recrutados num regime de praticamente escravidão, arrancado das famílias mesmo. Muitos tinham essa vontade, digamos, de ir trabalhar no convento, porque era uma construção que claramente levaria muito tempo, então eles teriam trabalho por muito tempo, mas muitos queriam ficar quietos no seu canto, estavam em cidades distantes de Mafra, mas haviam homens em posições de mais poder que iam recrutar esses homens de forma, muitas vezes, não voluntária. E eu amo o que o Saramago faz aqui, que é basicamente, então, partir da história com H maiúsculo, então aqui a própria construção do convento, mas a partir dessa história ele faz ficção para que consiga desenvolver mais figuras que estiveram envolvidas nesses grandes acontecimentos, como, por exemplo, o povo, e que não receberam o devido crédito. E sobre isso, eu queria ler um trechinho de uma entrevista do Saramago, que eu achei tão bonita, vou pegar aqui para vocês. A ficção trabalha no campo daquilo que poderia ter acontecido. É uma espécie de necessidade de corrigir a própria história, quer dizer, usar a ficção como corretor da história, e o Memorial do Convento é exemplar nisso. A passarola nunca voou e, contudo, no memorial, ela voa. Portanto, não é um exercício gratuito de imaginação. No fundo, é aquilo que Fernando Pessoa diz. Ah, quem poderá escrever a história do que poderia ter sido? E muito dessa correção da história, digamos, é feita pelo próprio narrador que... Saramago, né? Nos livros desse homem, o narrador é sempre um espetáculo à parte. Aqui a gente tem o clássico humor de Saramago, então muito irônico, você dá gargalhadas, literalmente. Digníssimo, eu estava lendo aqui dia desses, e aí ele, nossa, o que você tá lendo? Esse livro é tão engraçado assim mesmo. Gente, é o poder de Saramago, que é engraçado sem fazer força. E apesar de este aqui ser um livro maiorzinho, o Saramago tem uns livros um pouco menores, eu considero que isso aqui pode ser uma excelente porta de entrada para você que tem vontade de conhecer o Saramago, porque Saramago é bastante conhecido não só por esse narrador maravilhoso, irônico, mas também pela sua escrita, que não é a coisa mais trivial do mundo. Ele tem uma pontuação, por uma falta dela, bastante peculiar. Por exemplo, ele não usa o travessão, não costuma usar, pelo menos, o travessão
para indicar quando um personagem está falando, por vezes é separado por vírgula, e quando tem muita gente falando pode ficar um pouco confuso descobrir quem está falando, por vezes em que tempo aquilo está, mas aqui achei um livro mais tranquilo nesse sentido. Em nenhum momento de diálogo, por exemplo, eu tive dificuldade de entender quem estava falando, então acredito que por esse motivo possa ser uma boa porta de entrada, um Saramago aí, para ir se acostumando com essa linguagem tão peculiar do véio. Véio é como eu chamo carinhosamente Saramago. Porém, contudo, entretanto, apesar de eu amar Saramago, aqui eu acho que Saramago pesou a mão na saramaguice. Quem sou eu para dizer isso, mas já estou aqui dizendo. Eu acho que esse livro aqui podia ter sofrido uma bela de uma editadinha. O que que acontece? Então, boa parte do livro, até essa questão, né, da correção histórica, o Saramago acaba diminuindo um pouco as figuras que ficaram famosas nessa construção do convento, como, por exemplo, Dom João V, o clero que estava envolvido ali, etc., e ele acaba fazendo isso através de críticas que são muito válidas, aliás. Só que eu acho que ele pesa muito a mão nisso. Então, por vezes, você enxerga que ele vai fazer uma crítica, fala, ok, entendi. Só que tá excessivo, sabe? É muita crítica o tempo inteiro, e aí eu acho que acaba perdendo a força, porque dá um pouco uma cansada. Tem alguns momentos em que ele vai listar coisas, e aí coloca um monte de nome de santo, aí um monte de nome de homens, e você entende por que ele tá fazendo aquilo, só que eu acho que isso tá um pouco em excesso aqui. Então, pode ser que dê uma cansada em algum momento, mas é a única crítica que eu tenho para fazer sobre este livro. A gente até, bom, foi leitura conjunta do meu clube do livro, e muita gente achou também que tava um Saramago em excesso aqui, e até houve uma discussão, será que a gente releria esse livro? Eu releria, mas num esquema meio Os Miseráveis, de Victor Hugo, que me perdoem aí, adoro Os Miseráveis, mas Os Miseráveis, com certeza, quando eu reler um dia, vai ser pulando algumas partes, porque eu não acho que precisa, tá? Gostei de ter lido inteiro, assim como o Memorial do Convento, e releria porque eu me apaixonei pela história de Baltazar e Blimunda. Sério, que casal maravilhoso, mas não leria integralmente não, umas partes aqui, assim que eu identificasse, eu tranquilamente pularia. Mas vale a leitura, viu, minha gente? O final deste livro, nossa, que final! Vira e mexe eu me pego pensando sobre ele e também pensando, retomando aí a fala de Saramago, na história daquilo que poderia ter sido. Mais um livro do véio, excelente, continuo acreditando que Saramago é incapaz de escrever um livro ruim, já li, sei lá, eu nunca sei, tá? Se foi 5, 6 ou 7 Saramago, mas enfim, já li uma quantidade considerável de livros do véio e até agora não teve um ruim. O meu favorito continua sendo As Intermitências da Morte, que eu considero que também é uma excelente porta de entrada para a obra de Saramago, assim como este aqui. Mas Saramago, eu acredito que se você escolher qualquer um da obra dele, você estará bem servido. Não à toa, a gente está aí construindo essa tradição do clubinho há 3 anos. Nós temos todo ano uma leitura conjunta de Saramago e certamente no ano que vem não será diferente. A gente está escolhendo aí. Aceito dicas de vocês aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.